Pois é, meus amigos, 7 de março de 2023 e nós estamos aqui, de volta à cena do crime. Ops, não pode mais falar isso, né? Mas estamos aí, no governo Lula 3, em meio a vários esquemas de corrupção, e segundo o Ciro Gomes, numa entrevista recente concedida à CNN, podemos estar diante do maior esquema de corrupção da história do Brasil. Maior até mesmo do que o Mensalão e do Petrolão, né? Em termos atuais, digamos assim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Eu sou o Deicon Silva e se for novo por aqui, já inscreva-se aí embaixo, não esqueça, deixe seu joinha também, não custa nada e ajuda muito no engajamento do vídeo. E esse vídeo, meus amigos, precisa chegar ao maior número possível de pessoas, porque, claro, a grande mídia, a velha mídia, a assessoria de imprensa do Lula não está falando sobre isso. E as pessoas precisam saber o que está acontecendo, tá certo? Então tá explodindo aí esse escândalo chamado escândalo dos precatórios, que eu espero que saia uma CPI sobre isso, viu? Se o poder público, se o Ministério Público não se manifestar, não investigar a fundo, se a Polícia Federal não for a fundo nessa história, deve-se abrir uma CPI para investigar essa denúncia do Ciro Gomes que pode implodir de vez o desgoverno Lula, né? Se Deus quiser, eu espero que isso aconteça. Olha só, Ciro Gomes denuncia governo Lula por esquema nos precatórios, tá? Vamos entender aqui. Precatórios nada mais é do que uma dívida que o governo tem com alguém, né? Uma dívida da União com alguém, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, né? Então, por exemplo, eu processei a União, esse processo se arrastou por anos e anos e anos, eu ganhei o processo, a União tem uma dívida comigo, só que é a União, né? Eles vão pagar, sabe lá Deus quando. Tem precatórios que estão aí há 10, 20, 30 anos. Ninguém sabe quando vai receber, tá? Então, basicamente, precatórios é isso aí. Durante a entrevista à CNN, o ex-presidenciável Ciro Gomes fez uma denúncia contra o governo do presidente Lula, dizendo que pode ser um escândalo maior que o Mensalão e o Petrolão. Segundo Ciro Gomes, o governo federal vendeu 93 bilhões de precatórios para 2 bancos do país. Segundo ele, a compra foi feita com um deságio de até 50%, tá? Deságio, meus amigos, a bem grosso modo, significa desconto, né? Deságio é quando você compra um ativo financeiro, né? Quem trabalha com o mercado financeiro sabe muito bem do que eu estou falando. Então é quando você compra um ativo financeiro abaixo do valor, com um desconto, digamos assim, tá? Então, para facilitar, deságio, desconto, né? Então, com um desconto de até 50%, tá? Eles, o governo, venderam os precatórios para os bancos, para poucos bancos, né? 2 bancos, especificamente falando, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Isso é uma falcatrua maior que o Mensalão e o Petrolão juntos, declarou o pedetista, o Ciro Gomes. O ex-governador do Ceará chegou a insinuar que a grande imprensa não estava noticiando o caso, disse que o Ministério Público pode investigar o caso e descobrir se é verdade ou não a denúncia que ele está apresentando. No geral, o governo federal é o devedor do precatório, ou seja, ele é quem deve pagar. O comum é que o credor venda os precatórios, não o responsável pelo pagamento, né? A menos que os precatórios citados por Ciro Gomes sejam estatais, não da União, tá? Então vamos lá, eu vou tentar facilitar o entendimento porque é difícil entender essa questão, tá bom? Eu vou tentar aqui falar da maneira mais simples possível, tá? Precatórios, então, como eu falei, são dívidas que a União tem com alguém, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Digamos que a dona Terezinha, ela tem uma dívida para receber, tem um precatório para receber do governo federal. Então lá atrás ela entrou com um processo contra a União por qualquer motivo e ganhou esse processo. A União então tem uma dívida com a Terezinha. Tá? Essa dívida da União com a dona Terezinha é chamada de precatório. Tá? Então a dona Terezinha tem lá um precatório na mão, que pode ser um título, né? Um título de precatório, um papel, tá? Que obviamente não é físico, né? Pode ser físico também, mas é ali uma dívida reconhecida da União com a dona Terezinha, tá? Chama-se precatório. E aí a dona Terezinha tem lá, por exemplo, um precatório, né? Um título de 100 mil reais a receber do governo. Quando é que a dona Terezinha vai receber esse dinheiro? Ninguém sabe. A dona Terezinha, com seus 75, 80 anos, não sabe quando vai receber esse dinheiro, né? A expectativa de vida do brasileiro, a gente sabe, está ali na casa dos 75, 80 anos. Então, a dona Terezinha não tem expectativa de receber esse dinheiro em vida. Talvez o seu filho, a sua filha, seu neto receba esse dinheiro. Mas aí vem um bom samaritano, um banco,
e fala para dona Terezinha o seguinte: Dona Terezinha, a senhora tem 100 mil reais para receber aí do governo, né? Nesse precatório, não é isso? É isso mesmo. Quando que a senhora vai receber esse dinheiro? Não sei. Pois é, não tem como saber, né, dona Terezinha? Vamos fazer o seguinte: eu te dou 50 mil reais hoje e a senhora me vende esse precatório aí. Essa dívida do governo passa a ser comigo e eu te dou agora 50 mil reais na mão. O que a dona Terezinha pensa? Pô, é melhor 50 mil na mão do que 100 voando, né? Não sei se eu vou receber isso em vida, né? Então ela vai lá e vende o precatório para o banco. Até aí, não tem nada de errado. Isso sempre aconteceu, não só com precatórios, como também com vários outros ativos financeiros, né? É comum bancos ali, investidores, comprarem dívidas que estão há muito tempo, né? Não só com a União, mas também de várias outras esferas, e depois negociar essas dívidas, tá? Bom, a dona Terezinha vende o seu precatório para o banco. Até aí, como eu falei, tudo bem, tá tudo certo. A questão, aí onde mora o X da questão, é que vem a denúncia do Ciro Gomes. O Ciro Gomes está falando que esses bancos, esses 2 bancos especificamente, que ele não disse qual é o nome, né? Alguns colegas aí já me procuraram, já disseram, talvez seja o Itaú, talvez seja... Enfim, não sei, é especulação até agora, ele não falou os nomes, né? Mas o fato é que o Ciro Gomes está afirmando que esses 2 bancos sabiam que a União iria pagar esses precatórios. E aí, antecipadamente, resolveram comprar essas dívidas, comprar esses precatórios de quem tinha direito a eles. Perceberam? Então o banco vai lá, compra da dona Terezinha o precatório por 50 mil. O precatório vale 100 mil. Só que o banco já sabia que na semana que vem, ou pouco tempo depois, né? Maneira de falar, a União iria pagar esses precatórios. Ou seja, o banco teve aí essa informação privilegiada, segundo denúncia do Ciro Gomes, e vai ter um lucro aí de 100%, basicamente, em pouquíssimo tempo, sem esforço nenhum. Essa é a denúncia. Eu dei um exemplo aqui de 100 mil só para facilitar, mas nós estamos falando de valores na ordem de 93 bilhões de reais. E eu estou dando o exemplo de 50%. Às vezes pode ser que o banco ofereceu menos aí em várias outras dívidas e a pessoa aceitou. Então, essa diferença pode ser maior ainda, né? E aí, o que o Ciro Gomes está tentando dizer é, se isso aconteceu, se essa informação privilegiada foi dada a esses bancos, é óbvio, sem sombra de dúvidas, que o governo, então, se isso for verdade, fez um esquema. O Banco X é o seguinte, compra esses precatórios aí, a margem de lucro aí vocês que definem, né? Vão dar 50%, vão dar 60%, vocês que definem, que daqui a alguns meses eu vou pagar esses precatórios. Então vocês não vão ficar 10, 20, 30 anos para receber, não. Eu vou pagar daqui a alguns meses, no máximo ano que vem. Compra esses precatórios aí, vocês vão ter esse dinheiro logo logo e vão lucrar absurdamente em pouquíssimo tempo. Só que é o seguinte, eu quero meus 10%, ou a porcentagem aí, sei lá. Então, esse é o esquema que o Ciro Gomes está denunciando. E que, sinceramente, eu não duvido nada, para ser bem redundante aqui, absolutamente nada que isso seja verdade. Na verdade, eu aposto as minhas fichas que isso seja verdade, né? Não dá para acreditar que isso aqui ainda não foi exposto antes. Não dá para acreditar que isso aqui tenha vindo do Ciro Gomes. Como é que a Polícia Federal não está sabendo disso? Como é que o COAF não está sabendo disso aí? Como é que o Tribunal de Contas da União não está sabendo disso aí? Sabe, é de cair o negócio da bunda, como diz o amigo meu. Eu espero que investiguem a fundo, porque não é o primeiro indício grave de corrupção que nós vemos aí no governo federal. Na semana passada mesmo, Jean Paul Prats, indicado pelo PT para a presidência da Petrobras, deu uma declaração extremamente polêmica, onde ele sabia que as ações da Petrobras iriam cair. E aí, um dia antes dessas ações caírem, alguém apostou na baixa das ações. Que na Bolsa de Valores dá para você ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa, né? E alguém apostou fortemente ali, milhões, que as ações iriam cair. E no dia seguinte, caíram. Quando a entrevista do Jean Paul Prats foi divulgada. Ou seja, falcatrua. Aí tem esquema. Nos Estados Unidos, isso dá cadeia. Fraude, isso dá cadeia. No Brasil, o que vai dar? Por enquanto, nada, né? Então é isso, meus amigos. Eu peço que compartilhem ao máximo esse vídeo. As pessoas precisam saber
o que está acontecendo. Novamente, se for verdadeira essa denúncia do Ciro Gomes, a casa do Lula, do PT, cai de vez, né? Se Deus quiser. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.